Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai, vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Pai, sei que o Senhor está sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre nós o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em nós verdadeiros adoradores que te adore em verdade e em espírito, ó Deus. Achei em nós verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. É verdade que nosso Deus venha nos adorar, venha nos amar e nos ajudar todos os dias a ser cada dia pessoas melhores, em nome de Jesus Cristo. Sei que os teus olhos, Senhor, sempre atentos permanecem em nós, e os teus ouvidos estão atentos para ouvir nosso clamor. Podemos até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande o Senhor é. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar,
Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Em o nome de Jesus Cristo. Deus é bom em todo o tempo, Ele é lindo, maravilhoso. Aleluia! Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia, é verdade, o nosso Deus é lindo, maravilhoso, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso louvor, respeito e amor e obediência, no nome de Jesus Cristo. Vamos meditar na boa palavra de Deus nesse domingo, dia 24 de maio de 2026, culto, domingo dos filhos de Deus. Vamos meditar em Efésios, capítulo 5, do 1 ao 14, e Lucas, capítulo 6, versículo 36, e Gálatas, capítulo 1, versículo 4, nome de Jesus Cristo, que diz assim, Efésios, capítulo 5, versículo 1, primeiro, diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando o que Jesus ensinou para ele, que devemos de ser imitadores de Deus, como filhos amados. Então, as pessoas, servos e servas de Deus que dizem ser filhos e filhas verdadeiras de Deus, é necessário que sejam imitadores de Deus. Porque só os filhos amados, filhas amadas de Deus, que são imitadores de Deus. Se você ainda não é um imitador de Deus, seja um imitador de Deus para tornar-se filho e filha verdadeira de Deus, meio irmão de Jesus. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele nasceu de Deus e nós nascemos de homem, de pai homem. Sedes imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, fazer a vontade de Deus as pessoas que fazem a vontade de Deus, em obediência fazem a vontade de Deus, o filho, ou as pessoas, filhas, ou as pessoas, se tornam as coisas que nós fizemos corretas, em verdade, isso torna-se cheiro suave a Deus.
a nossa caminhada aqui nesta terra, fazendo as coisas que agradam a Deus, que Deus pede para nós fazermos, né? Como diz aqui, andar em amor, como também Cristo vos amou. Se Jesus Cristo nos amou, Jesus Cristo morreu por nós por amor, devemos também nos esforçar para amar o nosso próximo. E amar o nosso próximo é compadecer-se deles, é se ajudar quando eles precisarem, a gente ajudá-los. Porque Cristo nos amou e Deus, Jesus, nos amaram primeiro, e o Espírito Santo, eles que nos amaram primeiro. E se entregou a si mesmo por nós. Jesus se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício. Sacrifício a Deus. Ele fez isso porque ele confiava em Deus. O prazer de Jesus era fazer Deus, o Pai dele, feliz, realizado totalmente e completamente pelas suas ações, pelas suas atitudes. E é isso que nós devemos de fazer também. Para agradar a Deus, alegrar a Deus, não é só falar, mas é agir. Porque nossas atitudes corretas, agradáveis a Deus, tornam-se cheiro suave a Deus. Um churrasco da melhor qualidade. Eu quero dizer, da melhor qualidade, não precisa ser as carnes melhor, mas sim uma carne saborosa de um animalzinho, de um boizinho de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, que até as partes mais são todas carne macia, saborosa. Assim também, as nossas atitudes, as nossas ações para agradar a Deus aqui nessa terra, porque Ele gosta. Ele recebe como um cheiro suave, uma fumaça do churrasco, como um cheiro suave que sobe a Deus. É as nossas atitudes corretas, amando o nosso próximo como a nós mesmos, fazendo o que é certo, obedecendo a Deus. Em cheiro suave. Mas as coisas erradas não agradam a Deus. Aborrecem a Deus, deixam Deus triste. Deus se afasta do ser humano quando o ser humano faz as coisas erradas. Deus não fica perto de coisas erradas, de atitudes, ações erradas. Deus não fica perto, Deus não se agrada. Se Ele não se agrada, o Espírito Santo dele não fica perto, não fica com essas pessoas. Seja quais forem, seja eu ou qualquer outra pessoa, ele não fica se não tiver em conformidade, fazendo as coisas certas que agradam a ele. Não podemos aborrecer Deus, o Espírito Santo de Deus e Jesus Cristo. Não podemos aborrecê-los, entristecê-los, não. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeiam entre vós, como convém aos santos. Se nomeiam, que isso não exista entre nós, essas atitudes, porque não pode existir entre os servos e as servas de Deus essas atitudes aqui de prostituição, impureza ou avareza. Até avareza. Deus se desagrada da avareza. Senhor, que nós não sejamos avarentos, mas sim, Senhor, bondosos, que ajudam o próximo, conforme as condições que temos,
Tira toda a avareza de nós, Senhor. Nome de Jesus Cristo. Nem ainda se nomeiam entre vós como convém aos santos. Coisas erradas não convém a nós, santos homens de Deus, santas mulheres de Deus, que nos esforçamos para sermos santos e santas mulheres, homens e mulheres de Deus, servos e servas de Deus. Não nos convém fazer as coisas erradas. Mas a prostituição é toda a impureza ou a avareza. Nem ainda se nomeiam entre vós como convém aos santos. Também nem torpezas. O que quer dizer torpezas, pastor Luiz Carlos Pereira? Torpeza quer dizer conduta imoral, desonestidade. Nem parvoices. Parvoices, comportamento de tolo, falta de inteligência, de sabedoria. Nós devemos de adquirir sabedoria. E se adquire sabedoria meditando na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada nos concede tudo e muito mais do que precisamos. A palavra de Deus nos dá sabedoria. E a própria palavra de Deus diz: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas peça com fé. E medita na Bíblia Sagrada. Se quer deixar de ser de não ser sábio, deixar de ser inteligente, se você quer deixar de ser de não ser mais pessoa sem inteligência, sem sabedoria, medita na Bíblia, medita na palavra de Deus, que você vai ser uma pessoa cheia de sabedoria e inteligente, porque Deus concederá inteligência e sabedoria para você. Nem chocarice. O que quer dizer chocarice, pastor Luiz Carlos Pereira? Chocarice? Presunçoso, zombador, desrespeitoso, gozador, fica zombando, gozando dos outros. Isso não agrada a Deus. Que não convém, isso não convém. Mas antes, ações de graça, oração, meditação na palavra de Deus. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento ou qual é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Os que praticam isso não têm herança, não têm direito, não vai receber o direito de viver no reino de Cristo e de Deus. Não é eu que estou falando, não é eu que estou não querendo deixar vocês, ou seja quem for, ter herança no reino de Deus. É essas coisas que é praticada, que é errado, que não deixa o ser humano ter herança no reino de Cristo e de Deus. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador é uma pessoa solteira com a outra pessoa solteira, um homem solteiro com uma mulher solteira. O ato que eles fazem é fornicação, eles são fornicadores. Ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra. Idolatria também Jesus e Deus falam. Idolatria é adorar deuses mortos, deuses que não têm vida.
deuses feitos pelas mãos de homens. Deus não quer que o ser humano perca tempo com esse tipo com esse tipo de Deus que não tem vida, que não tiver poder nem para conceder elas em vida. Deus não quer que o ser humano perca tempo tendo um Deus, o Papai do céu, o Deus do céu, Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe, que sempre ajudou, desde de Adão até aqui, até a consumação do século, ajudará o ser humano, né? Por que está pedindo, Deus pensa assim, por que está pedindo ajuda para quem não pode ajudar, quem não tem nada para ajudar? Quem está morto, quem não tem vida, não tem nada para ajudar quem está vivo. Essa é a real, essa é a verdade. O ser humano precisa conhecereis a verdade vos libertará, vos alertará, vos avivará, vos ajudará. E tem ao impuro, ao avarento e o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não terão herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não deixe ninguém enganar você com conversa fiada, com papo furado, dizendo que não dá bola, isso aí é coisa de crente, é coisa de cristão. Não acredite neles, não. Deus está falando aqui, o apóstolo Paulo ensinando que não devemos dar ouvido a conversas vãs, a conselho de homens, e principalmente de homens e mulheres que não servem a Deus, que não andam nos caminhos de Deus. É furada, é cair no abismo, é cair no poço, é resbalar no lamaçal. Não tem. Se o conselho do homem fosse bom, o homem não daria, venderia e muito caro. Mas o conselho do homem é vão. Deus está dizendo que o conselho do homem é vão, o conselho do homem é vão. Né? Diz mais aqui. Portanto, não sejais seus companheiros, que não é para ser companheiro, de pessoas que zombam de Deus, que fazem as coisas erradas e ainda acham que estão fazendo certo, querem estar aconselhando os servos e as servas de Deus. Não dê, Portanto, não sejais seus companheiros. Não anda com pessoa que vive zombando e falando mal e fazendo coisas erradas como se fosse normal. Isso nós cristãos não devemos andar com pessoas assim, não. Má companhia. Então, são má companhia até para eles próprios. Coisa triste. Não querem saber de Deus? Ainda querem zombar de Deus? Querem zombar daqueles que andam nos caminhos de Deus? Está amarrado. Portanto, não sejais seus companheiros. Deus está falando. Porque no outro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Porque no outro tempo eu vivia nas trevas. Mas depois que vai fazer 22 anos, agora em outubro, que eu aceitei Jesus como único Deus e Jesus como único suficiente Salvador da minha vida, entreguei o meu caminho a eles, confiei neles e tudo eles fizeram, estão fazendo e vão fazer muito mais por mim, para mim, em nome de Jesus Cristo. E quero fazer por vocês também. É só vocês tomar a decisão do Salmos capítulo 37, versículo 5, e remangar as mangas e ir à luta com Deus. Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que vocês não, com Deus ninguém perde, ninguém empata, só ganha.
porque no outro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, nos caminhos do Senhor, que é a luz do mundo. O melhor caminho que um ser humano pode andar. Não tem um melhor caminho que o caminho do Senhor, o caminho de Jesus. Caminhar com Jesus, caminhar com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na caminhada aqui nessa terra. Ajudando a muitos também a achar este caminho lindo, maravilhoso, totalmente, completamente bom demais para nossas vidas. Diz mais aqui, porque o fruto do Espírito, aqui está falando do Espírito de Deus, o Espírito Santo, está em toda bondade. O Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, está em toda bondade. Deus não está na maldade, na zombação, no pecado, nas coisas erradas, não. Eles se afastam e isso mais rápido, num piscar de olhos que eles se afastam de qualquer pessoa. Pode ser pastor, pastora, missionário. Se pecou, o Espírito Santo de Deus se afasta no piscar de olhos. No momento que pecou, ele se afasta. Ele não anda, não aceita pecado. E a pessoa pede perdão e não procura não fazer mais, ele se reconcilia. A reconciliação. Com perdão, a reconciliação. Jesus conquistou a reconciliação pelo sofrimento dele. Reconciliação pelo perdão que ele conquistou. Jesus Cristo morreu na cruz e conquistou para nós o direito de pedir perdão e de perdoar e ser perdoado. Porque o fruto do Espírito, o Espírito de Deus, está em toda bondade e justiça e verdade. Ele não está nas injustiças e na inverdade, nas mentiras, nas enganações, nas malandragens. Não, ele está só na verdade, na bondade. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Não comuniqueis, não quereis ouvir, não quereis andar com essas pessoas que falam coisas desagradáveis que não agradam a Deus. Como diz aqui, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, porque as obras infrutuosas das trevas são as imundícias, como o adultério, a fornicação, a mentira e tantas coisas que aqui na Bíblia fala. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-los é torpe. Até dizê-lo é torpe. Até falar o que eles falam. Deus não quer que nós falamos palavras torpes. Eu tenho que me puxar mais ainda. Porque palavras torpes, é toda palavra que não é boa. Palavra que não é boa é palavra torpe. Palavra que não tem o dizer bom é palavra torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Não há nada encoberto que não há de ser revelado. Não há nada, mais nada aqui na face da terra. Ninguém consegue esconder
Ninguém consegue esconder seus atos, o que faz de errado. Ninguém consegue esconder. Pode conseguir esconder por um bom tempo, mas não por muito tempo. Vai chegar um tempo que vai ser revelado, em nome de Jesus Cristo. Se a palavra diz, está dita. Não há nada em oculto, escondido, que não há de ser revelado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que Jesus ensinou, que Jesus disse. O Filho de Deus, o Deus Jesus. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Levanta, abre os teus olhos. Levanta entre os mortos, que diz aqui, ó. Levanta-te dentre os mortos. O que quer dizer, pastor Luiz Carlos Pereira? Levante dentre os mortos. É levantar e tomar uma decisão. Como eu tomei lá no mundo, eu estava lá entre os mortos. E quando eu aceitei Jesus, aceitei Deus como único e suficiente Salvador da minha vida, entreguei o meu caminho, a minha vida, o meu tudo a Ele, confiei nele, tudo Ele fez, está fazendo e vai fazer assim. Ele quer que nós tomemos uma decisão lá, de dentro dos mortos. As pessoas que estão dentro dos mortos, que tomam a decisão, e Cristo te esclarecerá. Nos caminhos de Deus você vai ser esclarecido do que não deve fazer, para que vai te prejudicar. A Bíblia é o livro da vida, que dá vida e vida abundância. E ainda ela nos ensina a não fazer o que nos prejudica. Ela ensina a nós fazermos o que é bom para nós, o que vai nos trazer muitas coisas boas, e também nos ensina a não fazer o que vai nos prejudicar, nos trazer prejuízos grandes. É o livro da vida, totalmente, completamente, o livro da vida do ser humano. Se o ser humano se instruir, se guiar, andar sobre a palavra de Deus, ele não vai tropeçar, ele não vai se frustrar. O ser humano vai se realizar totalmente e completamente, porque não há outro. O ser humano com Deus não perde, não empata, ele se realiza totalmente e completamente em todas as áreas das suas vidas. É só se esforçar. Deus diz, te esforça que eu te ajudarei. Quando nós nos esforçamos, Deus nos ajuda, e com Deus nos ajudando, não tem como não conseguir vencer, a atingir os alvos. Esta é a verdade de Deus para nossas vidas. Também vamos meditar em Lucas capítulo 36, Lucas capítulo 6, versículo 36. Minha irmã Eva Bastiana Pereira está assistindo o culto, e muitos estão assistindo também, vão ser muito beneficiados com a palavra abençoada de Deus, no nome de Jesus Cristo. E Lucas capítulo 6, versículo 36. Mateus, Marcos, Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Vamos saber o que Deus quer falar conosco. Aqui em Lucas capítulo 6, versículo 36. Diz assim, Lucas capítulo 6, versículo 36, diz, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Sede misericordioso, tenha misericórdia dos outros, tenha compaixão dos outros, das outras pessoas, como também Deus tem sido misericordioso comigo, com vocês. Nós precisamos ser misericordioso, cheio de amor e bondade no nosso coração. Para isso precisamos de Deus, para nós termos um coração perdoador, um coração cheio de amor e de misericórdia.
é só pedindo para Deus, porque nós, ser humano, né, temos cheios de falhas, mas nós lutamos para não andar falhando. E muito mais fugindo do pecado e das coisas erradas, não aceitando o pecado e as coisas erradas nas nossas vidas. Sede, pois, misericordiosos, diz Jesus, como também vosso Pai é misericordioso. Falando de Deus. Deus tem sido misericordioso conosco. Olha de quanta misericórdia, quanto Ele tem nos... Olha, porque nós, com nossas falhas, nossos erros, só Jesus, só Deus, com a sua misericórdia para nós podermos prosseguir, porque misericórdia do nosso ser humano. Só pela misericórdia, muitos só pela misericórdia de Deus mesmo, mas mesmo. Mas por isso Jesus morreu por nós, pela humanidade. Jesus morreu, veio lá do céu para salvar a humanidade. Ele não veio para julgar, ele veio para salvar, veio para ajudar o ser humano a se salvar, a ajudar. Não veio atrapalhar, ele veio ajudar. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio para salvar o mundo, salvar a humanidade, salvar o ser humano. Por isso eles são tão misericordiosos, bondosos, amorosos, perdoadores, né? Porque Jesus conquistou o direito de nós pedirmos perdão diretamente a Deus no ato. O ser humano peca no ato, no mesmo instante, segundo, ele pode pedir perdão, ela pode pedir perdão, verdadeiramente ser perdoado pelo próprio Deus, o Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe. Isso é magnífico que o Deus Jesus conquistou por nós, pagando o preço de cruz, sofrimento e tudo e muito mais, para ver nós bem, para ver nós realizados, totalmente e completamente. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, se doou em oferta viva por nós, um perfume para se tornar um perfume suave, um cheiro suave a Deus. E quando nós fazemos as coisas certas, nós exalamos um perfume, um cheiro suave, saboroso, gostoso de Deus. Sentir esse aroma, as nossas atitudes certas são aromas, perfumes agradáveis a Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Sobem a Deus como perfume suave, agradáveis a Ele. Também vamos meditar em Gálatas, capítulo 1, Gálatas 1, capítulo 1, versículo 4, que diz assim, Gálatas. Vamos lá em Gálatas. Nós estamos em Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Nós meditamos em Efésios, nós estamos em Efésios capítulo 5. Efésios, Gálatas é antes de Efésios. Gálatas é um livro antes. Efésios capítulo 1, versículo 4, vamos ver. Efésios, aqui, Gálatas capítulo 1, versículo 4, que diz assim, para nós orarmos, o qual cedeu a si mesmo por nossos pecados, Jesus Cristo, o qual cedeu, ele se entregou a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. O presente século mau qual é, pastor Luiz Carlos Pereira? O presente século mau é o antes dele, antes de Jesus vir. Era o século mau, o século da maldade, da crueldade, onde o ser humano, a humanidade se virou as costas para Deus, não queriam mais saber de Deus. Esse foi o século mau. O século bom foi Jesus morrer na cruz, vir lá do céu,
deixar o seu trono do lado do seu papai, do seu pai, do Deus Pai. O Deus Filho, Jesus Cristo, deixou o seu trono lá para descer aqui na terra, nascer de homem, para morrer, pagar o preço por nós, para nos resgatar do século mau, para nós vivermos no século bom. Aleluia! Curi candalá siri candalaririe cabalachem curi. Aleluias, aleluias, que obra maravilhosa que Jesus fez por nós, pela humanidade. E tem muitos que ainda não estão querendo o melhor de Deus, estão partindo, não adquirindo os planos da salvação, não adquirindo a chave para abrir a porta estreita para morar com Deus para todo sempre. Isso é muito triste, o ser humano correr, se esforçar, trabalhar, que nem muitas vezes como um burro de carga, trabalhar como um burro de carga, levanta 5 horas, 5 e pouca, para ir trabalhar, trabalha que é e é ótimo trabalhar, é maravilhoso trabalhar, mas também esse esforço de levantar cedo, de fazer a obra, de fazer o teu trabalho para ganhar o dinheiro, trabalhar das 7 ao meio-dia e da 1 às 6 para ganhar o seu salário, é maravilhoso. É um esforço, mas muitas pessoas não se esforçam para ler a Bíblia, tirar meia hora para ler a Bíblia, onde aqui está tudo que o ser humano precisa. Deus não quer que o ser humano fique se sacrificando, mas sim o ser humano vira um sacrifício, muitas vezes se rebenta trabalhando, se rebenta para ganhar mas não tem tempo para tirar meia hora, 1 hora para ler a Bíblia, para falar com Deus, para aprender de Deus, que é manso e humilde de coração, para conhecer a verdade de Deus, para a verdade libertar, abençoar a pessoa e os seus familiares. Não tiram tempo de meia hora, 1 hora para ler a Bíblia. Não oro, não falo com Deus, só murmuro e reclamo de Deus, ainda culpo Deus por suas falhas, seus erros, não arrumo tempo para meditar na Bíblia, para ouvir a palavra, para aprender de Deus, que é manso e humilde de coração, para eles terem vida e vida com abundância. Por isso vive só murmurando e reclamando, porque não buscam a Deus. Trabalhar é maravilhoso, é digno, mas é digno mesmo, do trabalho das nossas mãos comeremos, felizes seremos e tudo nos irá bem, diz o próprio Deus, o Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe. E o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito diz isso na palavra de Deus. Do trabalho das nossas mãos comeremos, felizes seremos e tudo nos irá bem. Mas também temos que trabalhar para adquirir as coisas, sim, é maravilhoso, mas trabalhar para adquirir a salvação, para adquirir uma vida com Deus, é muito melhor. Mas muito melhor. Claro que nós precisamos andar com Deus, mas também trabalhar. Também fazer alguma coisa. Muitos trabalham com as mãos, com o corpo, muitos trabalham com a inteligência. É trabalho também. Desgasta a inteligência, traz fadiga para o corpo, como traz fadiga para a inteligência. Os que trabalham não trabalham com força, trabalham com a inteligência também. É esforço. Deus diz, esforça que eu te ajudarei. Nós precisamos estar nos esforçando. E para buscar Deus, para querer Deus, para ter as bênçãos de Deus, os cuidados, a proteção de Deus, precisamos também buscar Deus. Assim como buscamos as riquezas, buscamos as coisas materiais. Também temos que buscar Deus. Se a pessoa busca as coisas materiais e não está buscando a Deus, ela não está bem não, e não vai estar bem nos hoje, e não vai estar bem nos amanhã. Porque as riquezas não é tudo, não. Deus diz,
Buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas eu vou lhes acrescentar abundantemente. Mas as pessoas estão buscando em primeiro lugar as riquezas. Tá errado, não fizeram certo, porque não sabiam da verdade. Mas agora sabem, devem de buscar a Deus. Estão ricos, estão bem de vida, busque a Deus em segundo lugar, ainda há tempo. Pior é não buscar a Deus em segundo lugar. Aí já era. Se não buscar Deus nem em segundo lugar, já que não buscou em primeiro, buscou primeiro as riquezas, ser próspero, ser rico, busque a riqueza do teu espírito para a tua alma em segundo lugar, ainda há tempo. Enquanto há vida, há esperança em Deus em salvar, em te ter, em ter vocês com Ele para todo sempre. As riquezas, os bens materiais ficarão, mas as riquezas que vocês adquiriram, em segundo lugar, vai junto com vocês lá para junto de Deus. E Deus vai dizer, oh, que bom, você buscou riquezas porque não me conhecia, não sabia da verdade, mas quando você soube da verdade, você buscou a mim também. E Deus ficará muito feliz, e você abrirá a chave, com a sua chave que adquiriu em Deus, com Deus, para Deus aqui, e abrirá a porta estreita e morará também com Deus e os salvos para todo sempre, com a riqueza que você adquiriu aqui na terra. Adquiriu riquezas sem Deus, ainda em vida há. Você pode adquirir a riqueza em Deus, com Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ele acrescentará. Se você não buscou Deus em primeiro lugar, busque em segundo. Enquanto a vida, há esperança em Deus. E Deus é todo misericordioso, todo amoroso, todo bondoso. E glórias a Deus por isso. Senhor, obrigado pela tua palavra, essa palavra de hoje, esse domingo, onde a palavra sempre é para mim e também para os que ouvem. E te agradeço por o Senhor ter me dado esta palavra e me ajudado a ministrá-la. E que o Senhor me dê condições, que nunca seja eu falando de mim mesmo, mas que seja sempre o Senhor me ajudando, me usando para fazer as tuas boas obras, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a todos que estão ouvindo essa palavra, esse culto de domingo, culto dos filhos de Deus. Eu abençoo a todos que estão ouvindo, que vão ouvir, que vão compartilhar para muitas famílias e pessoas ouvirem. Eu abençoo a todos com a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e Deus Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo também peço para Deus, pessoas que estão famílias, pessoas que estão precisando de uma ajuda, de suprir suas necessidades no seu lar, sua família. Senhor, o Senhor é o meu Pai, o meu Deus, o meu tudo. Supra, Senhor, as necessidades delas, dessas famílias, em glória, por Cristo Jesus. Mãe, envia recursos, abre portas, Senhor. Abençoa-os, abençoa-as para a tua glória, para o teu louvor, nome de Jesus Cristo. Tenha um almoço abençoado, um final de domingo abençoado, segunda, 19h30. Culto, palavra de prosperidade, nome de Jesus Cristo. E quarta-feira, 19h30, palavra para famílias, culto das famílias, nome de Jesus Cristo. Fique na paz, abraços, abraços, abraços. Se sentir no coração de compartilhar, amém.